Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia no mercado cripto. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre como que a gente faz para fazer renda no automático com aquelas criptos que nós já temos em carteira ou com as criptos que a gente quer adicionar dentro da nossa carteira. Hoje a gente vai falar sobre DeFi e eu vou dar uma dica de um site que vocês podem usar para exatamente analisar as pools que você monta dentro das suas operações de DeFi, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. Caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora para a tela do meu computador, que é o que nos interessa aí. Saca só, eu tenho há 33 dias, tá, essa pool montada aqui de Ether, USDC com Ether, e essa pool já me rendeu $62. Esses $62 aqui, cara, em um mês é equivalente a R$300. Esses R$300, eles estão pingando dentro da minha conta, sem eu fazer absolutamente nada, de uma maneira automática. Eu já abri essa pool aqui para vocês antes e eu expliquei qual que era a estratégia dessa pool. Essa pool ela foi iniciada exatamente aqui nessa região dos $1.850, onde eu tinha um interesse em construir um DCA de compra na queda do mercado até essa linha branca do Ether. E eu tenho um interesse em executar venda desses Ethers quando a gente estiver subindo no mercado até a gente bater os $2.300. Ou seja, eu usei a pool para automatizar as minhas compras na queda e vai automatizar as minhas vendas na alta também. Vocês sabem aqui no canal que o meu padrão é comprar queda, vender alta. Então a pool a gente pode usar exatamente para poder fazer isso. E além de eu estar automatizando as minhas compras e as minhas vendas, eu estou ganhando um rendimento no automático. 30 dias caiu esses R$300 pingando dentro da minha conta. E quando a gente olha exatamente para essa movimentação que a gente tem aqui da pool, a gente ainda está falando que caiu R$300 em um período que a gente não está tendo grandes volumes de negociação. Se a gente olhar aqui para dentro da Uniswap, a gente vai ver que estamos com um volume de negociação dessa pool muito baixo. Imagina só o quanto que isso daqui pode render em uma movimentação de alta do mercado, quando a gente realmente tem volumes. Para a gente poder analisar exatamente essas pools aqui, a gente pode usar algumas ferramentas, como a Revert, que é uma das ferramentas que a gente tem para exatamente analisar a pool. Saca só, você pode acessar esse site aí e você só precisa colocar o endereço da sua carteira nele, tá? Você não precisa conectar a sua carteira. Mas ele consegue te trazer várias informações de dentro dessa pool. Por exemplo, quando você olha aqui na Uniswap, você não sabe muito o que está acontecendo. Você só está vendo o que está caindo ali, caiu em dólar, caiu em Ether aqui, essas taxas, mas você não consegue fazer uma análise mais precisa. Quando a gente usa esse site aqui, saca só, a gente consegue ver o valor que a gente tem, a gente consegue ver quanto que a gente pagou de taxa para poder montar aquela pool, paguei $14, eu consigo ver o quanto de taxa já foi coletado, que são os $62 ali também, eu consigo ver o lucro e o prejuízo. Obviamente, porque eu montei essa pool em um patamar mais aqui em cima, a gente está vendo ela com um prejuízo nesse momento. Mas saca só como a gente tem informações interessantes aqui. A gente tem uma pool que ela está me rendendo 15% ao ano ali, sem movimentação de mercado. O mercado está muito apático, sem volume, sem muita movimentação. Eu estou tendo um rendimento de 15% ao ano. Isso é muito mais qualquer investimento que nós temos no meio Fiat. Ali, se a gente for olhar para a renda fixa aí no Brasil, por exemplo, vai estar pagando 13% ao ano e a gente está falando de 14% sem volume de negociação. Mas saca só, olha o que é interessante nisso daqui. Se eu tivesse comprado os 100% dos Ethers aqui em cima, nos $1.800, eu estaria falando que nesse momento eu teria um drawdown de 11% de queda.
Só que como eu montei ele dentro de uma pool, eu construí uma estratégia de DCA ali e além disso eu ainda tenho um lucro no automático com taxa, se eu olhar para o meu resultado, eu vou ter ali 1,5% no prejuízo do valor investido. Então eu estou falando que se eu tivesse só comprado o ativo e rodado ele aqui nesse patamar, eu teria um prejuízo de 11% mais ou menos. Como eu montei essa pool, eu tenho um prejuízo ali só de 1,5%. E lembrando, essa pool aqui, ela foi montada pensando em comprar Ether na queda e vender Ether na alta, tá? Não foi pensado só em geração de taxa. As taxas estão vindo como um bônus nessa situação. Mas saca só, quando a gente usa esse site aqui, a gente consegue ver várias informações. Por exemplo, tem $62 ali, eu vejo que eu já lucrei $31 em USDC e quase $32 ali em Ether também. Se eu olhar para o meu rendimento diário aqui, ó, eu tô com um lucro, eu estou, na verdade, gerando, em média, $2 por dia. A gente está falando, cara, de mais ou menos R$10 está sendo gerados por dia. Saca só, olha que louco. Quando a gente olha para o DeFi, a gente está vendo diante da nossa frente uma maneira que a gente tem de construir uma renda passiva, uma renda no automático, sem que a gente tenha que fazer nada em cima disso. Pô, eu já tinha interesse em comprar esses Ethers, ou você já pode ter o ativo dentro da sua carteira ali rodando para o longo prazo, você já tem aquele ativo, você já tem aquele interesse. Se você coloca ele no DeFi, você consegue colocar esse dinheiro para trabalhar para você, para gerar uma renda para você. Você não precisa ter uma única pool. Eu tenho outras pools também, tenho pools na rede Polygon. Essa daqui é especificamente na rede Ethereum, porque lembrando, queria comprar e vender Ether em preços específicos. Então a gente consegue fazer tudo isso dentro do DeFi. Dando continuidade aqui, ó, dentro desse site, olha só, a gente consegue ter várias informações aqui dentro, por exemplo, os volumes que estão sendo negociados, qual que é o preço do ativo, como que a gente está de movimentação do mercado. Olha só, quando eu entrei dentro da pool, eu coloquei $2.000 em USDC e eu tinha 1,6 Ethers. O objetivo era gastar esses $2.000 para poder efetuar compras. Se a gente olhar exatamente quanto eu tenho hoje, eu tenho 2,7, quase 2,7 Ethers e ainda tem $170 ali no caixa. Conforme o preço do ativo for caindo, ele vai zerando esse meu caixa, até chegar na linha branca aqui. Chegou na linha branca, na verdade a linha branca está um pouquinho mais para baixo, tá? Em 1.640, se eu não me engano. Quando a gente chega na linha branca, eu zero o meu caixa, eu fiz 100% das compras. Quando eu chegar na linha branca aqui em cima, eu vou ter feito 100% das minhas vendas. Então o objetivo de quando o Ether estiver a 2.300 é que eu tenha quase 100% em dólar e quase nada em Ether. Ou seja, eu estou estruturando uma operação de swing trade dentro de Ether exatamente com o DeFi. Pode parecer um pouco complexo para você, tá? Como que a gente faz para usar o DeFi e a princípio realmente é complexo. A gente tem que considerar algumas coisas que não estão tão claras ali na nossa frente. Por exemplo, quando a gente abre as nossas pools aqui dentro da Uniswap, a gente não sabe quanto que foi gerado em taxa, quanto que a gente pagou para montar aquela posição. Quando a gente usa um site desse tipo aqui, a gente consegue saber quanto que a gente pagou para gerar aquela posição, quanto isso daqui está nos rendendo diariamente, tá? Montar estratégias dentro de DeFi não é uma tarefa tão fácil, tá? Não é uma tarefa tão simples, por isso que eu estou trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Esse site, ele ajuda bastante, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários ou na descrição para você acessar exatamente esse site aqui. Ele nos ajuda bastante a fazer esses cálculos. Mas as estratégias para a gente montar essas pools, eu te ensino ela toda segunda-feira aqui no canal, onde eu faço uma live às 19 horas falando sobre pools, falando sobre estratégias de investimento que a gente pode fazer para ter essa renda no automático. Se você quiser participar, se você quiser aprender lives que duram até 1 hora, aí, se você quiser aprender na prática como você faz para realizar essas
pools para que você tenha lucro no automático com as suas criptos, cara, só vim aqui no canal a segunda-feira às 19 horas, horário de Brasília. Beleza? Espero ter ajudado você, espero que você use esse site aí, porque ele me auxilia bastante aqui desse lado. Um forte abraço e eu te vejo amanhã de volta aqui no canal. Valeu!